Para quem viu aquela cena da estátua de ferro do Borba Gado em chamas, que é uma coisa extremamente simbólica, né? Que é mais ou menos assim: eu vou fazer um ato simbólico, eu vou jogar um balde d'água no vidro, aí o vidro molha, você seca, acabou. Eu vou fazer um ato simbólico, eu vou botar fogo numa estátua de ferro, acabou o fogo, acabou, vai lá, limpa a estátua, já era. Ah, mas o criminoso com alto grau de periculosidade, uma pessoa extremamente perigosa, inclusive já é comparável mundialmente ao, como é que chama? Pablo Escobar, né? O cara que botou fogo, aquele fogo simbólico no Borba Gado, ele já é comparável ao Pablo Escobar e inclusive está do lado do Chuck Norris como disputando aí a possibilidade de ser uma das pessoas mais invencíveis e mais perigosas. Cogitam fazer especialmente para ele uma arma do estilo 007, porque na próxima invasão alienígena a expectativa é que venham aproximadamente 500 mil alienígenas para lutarem contra terráqueos, e para ninguém ter nenhum trabalho, vão colocar esse cara altamente perigoso que botou fogo na estátua do Borba Gado para lutar com esses alienígenas. Ele está preso. Em contrapartida, o empresário que apareceu armado ameaçando o ex-presidente Lula, ele teve a denúncia rejeitada não pelo juiz, mas pelo Ministério Público. O Ministério Público, que normalmente não quer nem saber o que está acontecendo, oferece a denúncia e pronto. O Ministério Público que, por via de regra, oferece denúncia contra o favelado que roubou um chiclete, ele não viu crime no ato praticado pelo senhor que aparece com uma arma, chamando o Lula de ladrão, falando que o Lula roubou a pensão dos aposentados e demonstra de uma forma muito clara ali a intenção dele não apenas de ameaçar e pôr medo no ex-presidente Lula, como também a intenção de incentivar outras pessoas que tomem a mesma atitude. É mais ou menos assim: vocês estão vendo como eu tenho coragem de aparecer com uma arma e falar que vou matar o ex-presidente Lula? Todos os brasileiros devem fazer a mesma coisa. Vamos todos ameaçar o ex-presidente Lula. De um lado, nós temos um incentivo contra o representante dos trabalhadores e mais, o incentivo de uma pessoa que é apresentada à sociedade como empresário contra a vida, né, de um incentivo para que ele atente contra a vida dos trabalhadores. O que aquele homem faz não é simplesmente ameaçar o ex-presidente Lula, é convidar todos que façam a mesma coisa. É mais ou menos assim: todo cidadão de bem que tem uma arma tem que gravar um vídeo igual, ameaçando o ex-presidente Lula. A promotora simplesmente não viu crime no caso. Olha, a promotora não viu crime neste caso, mas o cara que botou fogo na estátua do Borba Gado, ali teve crime. O cara já está preso, teve que se apresentar, porque a gente teve um mandado imediato de prisão contra ele. E é assim que nascem as guerras de classe, porque aos poucos as pessoas vão percebendo que instituições que deveriam zelar pelo Brasil como um todo, elas trabalham exclusivamente para os que têm dinheiro. Então, protege-se a imagem do Borba Gado numa estátua que não pode pegar um foguinho, mesmo sendo de ferro. Ou seja, a estátua é indestrutível, ela não pode pegar fogo. Mas, em contrapartida, o incentivo público em redes sociais para que as pessoas ameacem a vida do ex-presidente Lula, que significa muito mais do que a vida do ex-presidente Lula. O pedido que aquele rapaz faz com uma arma é para que todos os que se identificam como empresários ameacem a vida dos representantes dos trabalhadores. Ali a promotora não viu crime, né? É assim, infelizmente, que nascem as guerras civis ao redor do mundo. Quando as pessoas percebem que os que estão lá em cima, no poder, não representam em hipótese alguma o povo. E aí a gente entra numa das coisas mais perigosas que a gente pode ter, que é a generalização. Generalizar aquele
estúpido empresário que apareceu fazendo aquela graça contra o ex-presidente Lula, como se todos os empresários fossem estúpidos como aquele cara, e a partir daí a classe trabalhadora começa a se revoltar com os empresários, como se todo empresário fosse representado por aquele lixo. E por outro lado, os empresários começam a se revoltar contra os trabalhadores, como se todos os trabalhadores quisessem o fim dos empresários. E aí a gente começa a ter o pior de todos os cenários que a gente pode ter para o desenvolvimento, que é a ideia de que não somos parceiros na produção, somos inimigos. É exatamente esse tipo de coisa que o Império quer para a nossa colônia. A manutenção do conflito, a manutenção da guerra permanente entre empresários e trabalhadores, entre investidores e investidos, entre donos de terra e produtores, entre família agrícola e pecuaristas de grande porte, agricultores de grande porte, e assim a coisa vai nos levando para um precipício cada vez maior. Mas a vingança contra o incêndio simbólico, lembrando, a estátua do Borba Gado é uma estátua de ferro, então para ela ser incendiada e realmente ceder ao fogo é preciso de um combustível que tenha a capacidade de fusão do ferro, que não é o caso daquele foguinho que esse rapaz extremamente perigoso que está preso hoje, né, mais perigoso que o Pablo Escobar, não é o caso dele, né? Ele pôs um fogo simbólico na estátua do Borba Gado, que significa o extermínio de índios, significa a escravidão de pessoas, que significa o Bolsonaro de antes. O Borba Gado pegou um foguinho e agora, como vingança, nós já tivemos fogo no computador do CNPq, o que significou aí a desativação dos currículos dos pesquisadores brasileiros, ou seja, a ciência brasileira foi a primeira atacada. Na sequência, agora a gente tem um incêndio misterioso numa cinemateca brasileira. E lembrando que todos esses incêndios que estão acontecendo pós-fogo no Borba Gado significam incêndios da nossa produção brasileira, da produção cultural brasileira, da produção científica brasileira, ou seja, tudo que nós brasileiros produzimos como nação está sendo destruído neste momento, desde que o Temer entrou no poder. O primeiro incêndio que nós tivemos em um museu histórico foi após a entrada do Temer. E se vocês buscarem isso historicamente, vocês vão notar que sempre quando uma nação invadia a outra, a primeira coisa que essa nação fazia era destruir o arquivo cultural. Normalmente os povos invasores lá atrás eram considerados povos bárbaros. Eles invadiam as culturas, destruíam tudo que aquelas culturas produziram ao longo dos tempos para não deixarem vestígios daquela produção cultural. Apesar de admitir que a gente tem a internet, a gente tem alguns historiadores que vão lutar para manter a nossa história viva para o resto da vida, essa história vai ser contestável, porque desde a derrubada da Dilma, nós estamos vivendo um incêndio na nossa história. É um incêndio de cinemateca, a destruição aí do computador do CNPq, que a gente não sabe até onde isso vai nos levar para a inutilização de dados relacionados a pesquisadores. Nós temos a destruição da nossa biodiversidade através da queimada da Amazônia. Nós temos agora a destruição da cultura dos índios através da entrega das terras que são dos índios para que possam plantar monoculturas para alimentarem animais e produzirem combustíveis. E nós temos também a queimada dos livros relacionados às culturas afrodescendentes na instituição Palmares, ou seja, estão acabando com o Brasil, porque o Brasil não é um pedaço de terra. O Brasil somos nós através do que nós brasileiros construímos ao longo da nossa história como brasileiros. Se conseguirem queimar a nossa história, se conseguirem queimar aquilo que nós produzimos, ou seja, se conseguirem apagar tudo que nós somos e conseguirem nos programar para sermos apenas escravos deles, eles terão acabado com o Brasil. Porque o Brasil, eu volto a dizer, não é a ilha de Veracruz. O Brasil não é um espaço territorial delimitado imaginariamente por fronteiras que o homem criou. O Brasil é um acúmulo de cultura, um acúmulo de raças que se misturaram, um acúmulo de pessoas, um acúmulo de sonhos
E é isso que eles estão destruindo. Tudo como vingança contra o foguinho no Borba Gado? Não. Isso é uma coisa que faz parte de toda a colonização. O processo de colonização, ele começa apodrecendo a cabeça dos mais fracos, e foi assim que aconteceu com os nossos jovens. Ele passou agora por esse processo de destruição da nossa história, está perpetuando a destruição da nossa história, e em pouco tempo, quando a gente disser alguma coisa a respeito da nossa história, nós seremos contestados e a prova terá sido queimada. É isso que estão fazendo. Mas o Borba Gado é de ferro. Apesar de que o cara que ameaçou o ex-presidente Lula incentivou os empresários a ameaçarem os representantes dos trabalhadores para o Ministério Público, não cometeu crime, o cara que botou um foguinho numa estátua de ferro, que é indestrutível, porque o ponto de fusão do ferro é muito mais alto do que a temperatura daquele foguinho que ele colocou ali, ele está preso como sendo uma pessoa de altíssima periculosidade, porque ele está preso antes de ser julgado, ele está preso preventivamente. Imagina-se que talvez este camarada, se ficar solto, possa botar fogo em Brasília, ou talvez botar fogo no Brasil inteiro, ou quem sabe botar fogo no planeta, como estão fazendo os que negam o aquecimento global. Sim, mas quem está preso é o cara que fez um foguinho na frente da estátua do Borba Gado. E quem foi praticamente inocentado é o senhor branco, que aparece com uma arma incentivando a todos empresários que também ameacem os representantes dos trabalhadores.